Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Novembro Verde, é isso mesmo, mais uma cor do ano que representa mais uma causa importante, desta vez sobre a conscientização sobre a ostomia. Você sabe o que é a ostomia? Quais são as dificuldades? Como convivem as pessoas que são ostomizadas? Pois é, para esclarecer tudo isso que hoje eu vou bater papo com 3 convidadas, 2 estão aqui presencialmente comigo no estúdio, uma de forma remota. Estão aqui comigo Cleide Machado, presidente do Instituto Brasileiro de Apoio a Pacientes Ostomizados e Oncológicos, Vanderly Piovan Valentim, professora e é uma pessoa com ostomia desde 2012, e de forma remota, via Zoom conosco, também está Ana Paula Batista, pessoa com ostomia também, portadora de leimossarcoma, me perdoe aí pelo trava-língua, presidente da Associação Nacional do Movimento Ostomizados do Brasil. Sejam todas muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Muito bem, vamos começar falando então sobre o que é a ostomia. O que são pessoas ostomizadas? Poucas pessoas têm familiaridade com esse nome, né? Se você puder começar falando pra gente, Cleide. Então, uma pessoa com ostomia é aquela pessoa que houve necessidade dela fazer uma abertura no corpo, né, para que seja, então, expostos os dejetos, vamos dizer assim, né, fezes, urina, mas não existe só o paciente ostomizado dessa maneira, existe o traqueostomizado também, né, que são aquelas pessoas que usam, fazem essa abertura para isso, por isso que se chama traqueostomizado, mas existem outros tipos de ostomia, né? O que a gente pregou lá no movimento e no instituto é a ostomia do intestino mesmo, né? Que é a ostomia, colostomia, a urostomia. Então, a ostomia é essa abertura que é feita no nosso corpo. Perfeito. E aí, Vanderly, traz um pouco pra gente também, né? Porque você hoje não, já desde 2012, né, ostomizada, como foi esse processo? Se você puder compartilhar com a gente, o que te levou? O que me levou foi assim, eu tive uma úlcera supurada e fui hospitalizada e lá dentro no tempo que eu fiquei lá, eu peguei uma infecção, uma bactéria e uma infecção. E daí foi aumentando, foi piorando e daí precisei de fazer, fiquei 4 meses internada, lutando com essa bactéria, mas ela tomou parte do meu intestino e tive que obstruir 70% do intestino. Então, precisei colocar a bolsa de colostomia para continuar a minha vida. Antes da gente entrar justamente nesses cuidados que uma pessoa com ostomia precisa ter, né, todas, claro, as limitações, acredito que algumas, eu gostaria de conversar com Ana Paula Batista também, que está conosco via remota, presidente, então, da associação. Gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho, inclusive você é uma pessoa ostomizada também, né, Ana? Ana, eu acho que o seu microfone está mutado, porque a gente não consegue te ouvir. Agora sim, perdão, nós estamos na luta, né, a nível nacional para assegurar o direito das pessoas com ostomia e que patologias e comorbidade correlatas, porque entendemos que a pessoa com ostomia ela tem que ser observada diante de todas as suas necessidades e enfrentamos várias barreiras, né? Eu, como uma pessoa com ostomia e usuária do Sistema Único de Saúde, conheço bem essas barreiras, tanto para as ostomias de eliminação, as ostomias respiratórias e as ostomias de eliminação, né? Nós estamos em pleno século XXI e ainda precisamos, né, judicializar para ter acesso não só a produtos, mas acesso à equipe interdisciplinar para reabilitação e, consequentemente, inclusão plena desse indivíduo ostomizado ou com ostomia na sociedade. Não é fácil, mas nós estamos na luta, né, e contando com o apoio de várias instituições no Brasil. Hoje o Movimento Ostomizados do Brasil, a Associação Nacional, ela é composta por 24 instituições localizadas nas 5 regiões do Brasil,
e necessária, porque nós somos, de acordo com o Ministério da Saúde, uma estimativa de mais de 400 mil pessoas com ostomia, e esse dado de 2018. Mas consideramos que nós temos um índice também, né, uma estimativa de 10 mil novos casos por ano, por conta de câncer coloretal, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga, né, inclusive câncer de próstata, né, que hoje também é o dia, né, de combate ao câncer de próstata. Bem, agora, Cleide, você como presidente do Instituto Brasileiro de Apoio a Pacientes Ostomizados e Oncológicos, traz um pouco para a gente sobre o apoio que o Instituto dá para esses pacientes. Então, o Instituto, nós temos uma equipe interdisciplinar. Então, quando ele chega lá, eu vou só pontuar uma coisa que acontece muito, né? Não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil todo, que é ele sai do hospital sem orientação. Então ele entrou para fazer uma cirurgia que nem ela, que não era uma cirurgia de intestino, não era um câncer, e saiu com uma bolsa. E o que eu vou fazer agora? Vou para onde? Né? Normalmente as altas são de sábado, então não tem uma loja para comprar bolsa, não tem o local para entregar bolsa e a pessoa fica perdida. Por isso o Instituto. Então nós criamos o Instituto justamente para esse apoio. Então quando o paciente chega lá, né, ou vem das UBSs, ou vem dos hospitais, nós damos todo esse apoio. Nós vamos ensinar ele a trocar a bolsa, vamos atrás de onde ele vai receber essa bolsa. E nós temos lá psicólogo. Por quê? Você entra de uma maneira e sai de outra, a sua parte emocional fica derrubada. Né? E aí precisa do nutricionista, porque precisa mudar a alimentação, precisa muitas vezes de um fisioterapeuta, né, para fazer essa educação, precisa de um assistente social para ver realmente qual a necessidade desse paciente. E precisa muitas vezes de um advogado, porque vai ter que entrar com uma causa, porque às vezes ele não recebe a bolsa que ele necessita. E hoje, mais ainda, a parte da reversão. Então tem pacientes aí que estão há 3 anos na fila para reverter. Então o Instituto ele procura ajudar dessa maneira. Hoje vocês atendem quantas pessoas no Instituto? Hoje nós estamos tendo 1.200 atendimentos mês. Por quê? O Instituto não atende só o paciente ostomizado. Vamos convir que quando uma pessoa fica doente, a família inteira fica doente. Então nós acolhemos também o familiar imediato, porque ele no começo é que vai ter todo esse trabalho de estar ajudando esse paciente a conviver com essa nova vida que ele vai ter, né? Dizer que vai ser tudo normal? Sim. Não vai ser tudo normal. Mas ele pode ter a vida normal do paciente ostomizado, desde que ele tenha qualidade de vida. E para isso precisa dos insumos, precisa dos atendimentos, não é só entregar uma bolsa. Né? Entregar uma bolsa até que é fácil, mas e todo o resto que vem atrás? Né? Ele muitas vezes não vai poder trabalhar, né? Não vai ter uma vida sexual normal. No começo, depois vem a fase de adaptação. Então o Instituto, ele aborda todo esse campo e atende os pacientes desse campo. Nós começamos com um pouquinho, hoje na realidade nós atendemos ali as cidades da região, né? São mais ou menos, está cadastrado 48, mas a gente não atende as 48, né? Que pertence àquela região de Sorocaba. E também damos as orientações, hoje eu estou na coordenadoria do estado de São Paulo, da região sudeste, pelo movimento, então nós estamos procurando fazer essa abrangência com as outras associações. Vanderly, como foi para você, ou como é para você conviver com todas essas adequações, digamos assim, que uma ostomia imputa? Olha, a maior dificuldade que eu sinto, às vezes, é depender de onde eu vou, os equipamentos acessíveis. Então, nem todo lugar que hoje em dia é lei tem que ter todos os equipamentos acessíveis, mas não é realmente acessível ao ostomizado. Então, eu sinto bastante dificuldade nessa causa. E no dia a dia? Ou quando logo que você chegou em casa com a ostomia, por exemplo, Nossa, né? Quando eu descobri que eu estava usando a bolsinha, foi assim um choque, né? Eu falava, mas o que é isso? Eu não entendia, porque eu nunca tinha, nem sabia que
que usava isso, né? Então, e também não fui orientada, não fui informada, porque eu fiquei muito em coma. Então, quando eu vim para casa, que eu já estava mais consciente, que daí eu fui aprendendo. Aí eu tive uma pessoa que ela é enfermeira, uma prima, e que ela usava a bolsinha, então ela me acompanhou, me ensinou como usar, mas no começo foi bem difícil, muito difícil a adaptação. Se não tiver uma pessoa que conheça e que saiba fazer essa orientação adequada, a pessoa sofre muito. E como você teve contato com o Instituto? Eu tinha uma vizinha, não foi do Instituto, a mãe dela usava essa bolsa e pela Associação dos Ostomizados do município de Osasco, pela OR. Então foi aí que eu fui participando das reuniões, tendo contato e aprendendo um pouco mais, mas é a associação. E agora, por intermédio dessa associação, nós ficamos conhecendo a Cleide, que é do Instituto. A Vanderly comentou com a gente agora, então, sobre esse projeto de lei que torna, então, lei aqui no estado de São Paulo, o 1010 de 2023, de autoria da deputada Andréa Werner, que obriga a instalação de sanitários para uso de pessoas ostomizadas em estabelecimentos públicos e privados de todo o estado de São Paulo. Mas como você disse, né, Vanderly, não é todos os lugares que tem, né, infelizmente, embora seja uma lei, a fiscalização nesse ponto ainda acaba sendo falha, e aí traz muitas dificuldades que eu queria que a Ana Paula comentasse com a gente. Ana, por favor. Sim, perfeitamente. Boa fala da Vanderly, né, e também da Cleide. Nós precisamos cada vez mais se apossar de informação. E é por isso que, como você abriu, né, falando do Novembro Verde, o mês de conscientização da ostomia, que inclusive esse projeto está tramitando no Congresso, né, e em outras regiões do Brasil, como aí na Assembleia Legislativa, que até nessa oportunidade a gente pede o apoio dos parlamentares, é fundamental. Nós temos aí uma estimativa para mais de 20 mil pessoas com ostomia dentro de São Paulo e que não consegue ter acesso a direitos básicos e fundamentais. Mas a acessibilidade, sendo pessoa com ostomia considerada uma pessoa com deficiência física, precisa ser assegurada também. Então, o Estado ele tem que promover, né, essa qualidade de vida e também a dignidade das pessoas com ostomia. A Cleide, a nossa coordenadora do Centro-Oeste, ela mencionou inclusive a cirurgia de reversão, né, pontuou que mais de 3 anos, 4 anos, tem pessoas na fila de regulação aguardando a cirurgia de reversão. E nós sabemos que quando se trata de uma ostomia de eliminação, seja ela colostomia, ileostomia, urostomia, cistostomia, e que este médico, né, esse especialista, ele autoriza fazer essa reversão, nós temos um prazo cientificamente aí comprovado para executar essa reversão. E quando não é no tempo hábil, essa pessoa acaba ficando mutilada para o resto da vida, inclusive sendo muito mais caro para o próprio Estado, que tem que fornecer material num quantitativo, né, necessário, que atenda às especificidades dessa pessoa com ostomia e também outros insumos. Então, é uma realidade que destoa do ideal, com certeza, mas nós não podemos perder o foco de que nós existimos, pessoas com ostomia, e que não vamos aceitar mais nenhum direito a menos. A questão, por exemplo, aqui tem, como eu falei, alguns lugares, algumas cidades de São Paulo, ainda temos faltas de produtos básicos e sempre fica esse jogo de empurra, né? É do Estado que tem obrigação, o município não se vê como responsável também por isso. A concessionária não faz o fornecimento e deixa de fazer cadastramento da pessoa com ostomia, porque também o Estado não está contemplando, né, os seus contratos. Enfim, vocês observem, pode parecer que uma pessoa com ostomia, né, ser normal, mas não tem normalidade em eliminar
fezes e urina por um dispositivo coletor, né, pela área abdominal, ou você respirar, né, por um outro método, você falar, como as pessoas com traqueostomia, laringectomia, que estão em risco diário, né, vulneráveis à infecção, ainda tem que judicializar para poder, inclusive, falar. Então, assim, a gente entende que, de acordo, não somos especialistas nisso, mas a gente tem conhecimento de que crimes estão sendo cometidos, de acordo aí à Lei Brasileira da Inclusão, inclusive através do Dr. William, aí, que é nosso diretor jurídico nacional, e que fica todo mundo em silêncio. Então, quando o Novembro Verde ele vem para potencializar o dia 16 de novembro, que é o Dia Nacional do Ostomizado, que é um dia para reflexão, de combate ao preconceito e à falta de informação, além também de resgatar essas pessoas com ostomia que estão dentro de casa, muitas das vezes com problemas graves psicológicos, né? Por falta de conhecimento, seu familiar não sabe como acolher. E, como a Cleide falou, me desculpa reafirmar, né? A fala da presidente Cleide, a falta de protocolos durante e pós a cirurgia de reversão pode refletir para o resto da vida dessa pessoa com ostomia, assim como a demarcação. Então, no Dia Nacional do Ostomizado, que foi 16 de novembro, nós levantamos uma campanha, Reforma Portaria 400 já, que é quem regulamenta, né, quem dá as diretrizes de atenção à saúde das pessoas com ostomia no Sistema Único de Saúde. Não dá mais para tolerar isso. Cleide, a Ana comentou sobre a necessidade de reversão em alguns casos, que hoje tem pessoas que esperam em filas até 4 anos, né, passando até o tempo previsto. Em quais casos é determinado, é orientado que seja feita essa reversão, para que quem nos acompanha de casa também possa entender como funciona? Existe as ostomias definitivas, que é o caso da Vanderly. Então, o caso dela não tem reversão. Mas o médico, ele dá o cirurgião até 6 meses para essa reversão. Só que a gente sabe que não é. Tem paciente que vai levar 1 ano, paciente que vai levar 2 anos, mas normalmente 6 meses um paciente que faz a ostomia por hoje é diverticulite, endometriose, não é só, né, pelo câncer. Então, muitas mulheres hoje estão usando a bolsa de colostomia, justamente por esses problemas que tem. Aí vai 6 meses, 8 meses, né? Nós estamos lá no Instituto, infelizmente, com uma demanda muito grande, que já era para ter sido feita nesse tempo, e hoje, aí veio a pandemia, né? Parou-se tudo, e hoje por causa do custeio. A maioria dos hospitais não querem fazer a cirurgia, porque vai ganhar muito mais fazendo uma outra cirurgia do que uma reversão, né? Então a gente tem vários depoimentos. Hoje mesmo um associado mandou um depoimento que ele não vai desistir de esperar a reversão. Mas a Vanderly e a Ana, melhor do que eu, sabe explicar o porquê você não consegue mais a reversão passado esse tempo. Por quê? O intestino ele vai colabar, né? Ele vai colar, vamos falar no português, ele vai colar, e aí você vai fazer uma cirurgia, pode haver até uma perfuração desse intestino. E você entra com uma bolsa, que é isso que tem acontecido no Instituto, a gente tem pego vários pacientes assim, e sai da cirurgia com 2, e com 2 definitivas. E aí, como fica esses casos? Porque passou muito tempo. Então, o nosso corpo ele vai se adaptando ao que tem. Então, ele vai fazendo vai colabando o intestino, que é o caso da Vanderly, que é tudo, que nem ela disse hoje para mim, é tudo colado. Então, não tem mais como fazer uma reversão, porque não tem como trocar o intestino inteiro, né? Então, sim, na realidade, essa pessoa ela vai ser ostomizada pelo resto da vida dela. Esse é o definitivo. E nós estamos, depois da pandemia, com isso. Muitas pessoas vão ser definitivo. Por quê? A ostomia é a cirurgia da vida. E continuar ostomizado vai continuar a vida. Então, muitos preferem não fazer a cirurgia de reversão, porque muitos que fazem vão a óbito. Então, aí as pessoas se comunicam, né? Olha, eu não quero mais fazer por isso. Já se passaram 3 anos, 4 anos, e eu não me sinto mais segura para fazer a cirurgia.
E aí demanda um custo muito alto, que nem a Ana falou, para o governo. Porque aí ele vai manter essa pessoa o resto da vida e não é só bolsa, nós temos vários insumos. Um spray para uma pele que fica machucada, ele custa R$214. Qual paciente do SUS pode fazer isso? Um pó que tem que usar quando essa pele fica feia, custa R$680. A maioria das bolsas são importadas e o dólar está alto. Então, olha a complicação que o próprio governo arruma para ele, né? E por isso esse apoio, né? Por isso a conscientização do Novembro Verde, para saber que o paciente ostomizado, a pessoa ostomizada, ela não é invisível, né? Criaram até o cordão de girassol, né? Mas assim, você vai saber que tipo de deficiência você tem com aquele cordão? Não. Então o Novembro Verde, ele vai trazer uma coisa que é para as pessoas verem que existe esse tipo de ostomia. Muitos pacientes ou pessoas ostomizadas, eles são parados na porta do banco. Aí tem que levantar a blusa para mostrar que é deficiente. Então, com a conscientização do Novembro Verde, as pessoas vão saber o que é um paciente ostomizado. Como que aquela pessoa se sente, né? Como é que ela fica se aquela bolsa encher e ela estiver aqui, que nem no caso da Vanderly. Às vezes ela vai ter que levantar daqui e esvaziar a sua bolsa. E não tem banheiro. Sorocaba existe um único banheiro, que é dentro do Instituto. Né? Nós temos shopping novo, temos tudo novo e não tem, e é lei. Né? Nós temos aqui no aeroporto de Congonhas o banheiro do ostomizado. Porque se ela passar mal aqui, ela vai ter que se ajoelhar no banheiro, no chão, para esvaziar aquela bolsa, não tem uma ducha para lavar aquela bolsa, né? Então fica super difícil para essa pessoa ostomizar. O que ela faz? Ela faz a inclusão, fica dentro de casa. Ela se exclui, ela faz a exclusão, se exclui da sociedade. Então o Instituto e o movimento vem trazendo isso. Essas pessoas têm que ir a campo, elas têm que ir atrás dos direitos delas, né? Até porque, Vanderly, são necessários cuidados muito especiais com relação à higiene, por exemplo, dessa bolsa e manutenção até mesmo, para não gerar outros problemas, né? Pode trazer infecção de repente, porque é uma porta aberta, digamos assim. Foi aí que eu quis dizer dos equipamentos acessíveis, porque equipamentos adaptados você encontra, mas acessível à pessoa que usa colostomia é difícil, não tem. Não tem. Inclusive, muitos nem sabem. Mas aquele banheiro é adaptado. Por que não usar? Mas não sabem mesmo qual é o banheiro acessível para o ostomizado. Você já viveu situações como essa que a Cleide falava pra gente agora, de dificuldade, né? De precisar esvaziar a bolsa, não ter local, não ter onde limpar? Sim. Eu já tive em lugares que eu voltei para minha casa. Eu saí, às vezes, de um lugar onde eu estava presente, de reunião, e fui para casa, porque eu falei, se eu ficar aqui, vai piorar, pode estourar minha bolsa, daí vai ficar feio o negócio, né? Então eu optei por ir embora. Você está com a bolsa de ostomia desde 2012, então são aí 11 anos, né, que você já convive. Você trabalhava ou continua trabalhando? Isso te incapacitou de alguma forma para o trabalho? Não, eu era diretora de escola, né? Aposentei como diretora de escola. Então, nos lugares, nas escolas, sempre, né, tinha esse banheiro acessível. Agora, não tive tanta dificuldade no horário de trabalho, não tive. Só às vezes quando eu ia para alguma reunião, a minha preocupação, porque tinha que ficar lá muito tempo, muitas horas. Não consigo ficar aí 3, 4 horas sentada num lugar só, sem usar o equipamento acessível, né? Então essa era a maior dificuldade. Ana, nos bastidores, você falava pra gente de algumas outras dificuldades também dessa pessoa ostomizada, que são a falta de insumos, né? A Cleide começou a falar pra gente um pouco aqui, a Vanderly trouxe também, né, alguma dessas questões, queria que você se aprofundasse mais. Por exemplo, e quem depende do SUS para ter acesso a todo esse tratamento? Não só a bolsa, mas como a Cleide trouxe pra gente, esses medicamentos realmente que fazem parte do dia a dia. Sim, perfeitamente. A pessoa com ostomia, ela fica ostomizada ou pessoa com ostomia por conta não só de câncer, como bem frisou a presidente Cleide, mas sim por doenças inflamatórias intestinais, endometriose, acidentes de trânsito,
acidente de arma branca, de fogo. Então, é um quantitativo de pessoas, uma rotatividade muito grande. Então, nós entendemos que é necessário a atenção básica, ter um conhecimento, por isso que também nós estivemos na Alesp, acredito que em agosto, realizando uma conferência estadual em atenção às pessoas com ostomia e incontinência, para falar que não é só uma questão de produto, é uma questão de outros insumos. Tem pessoas com ostomia que têm fístulas, que têm incontinência urinária, fecal, e que muitas das vezes estão passando por uma quimioterapia, uma radioterapia, ou tem outras patologias crônicas, né, como aí doenças inflamatórias intestinais, HIV, né, e dentre outras, e precisa ser percebível, né, pelo profissional de saúde, essa necessidade dessa pessoa com ostomia. Não dá para ser avaliado em manada. E aí, no estado de São Paulo, nós precisamos dialogar, né? Saiu essa proposta da conferência realizada na Alesp, aí com o deputado Vitão, para que nós possamos sentar com a Secretaria de Estado de Saúde, nós sentarmos com o governo do estado, para que eles tenham um olhar mais sensível para as pessoas com ostomia. Nós não podemos mais estar mutilando essas pessoas. Olha como a Vanderly, você fez uma pergunta, a dificuldade para voltar ao trabalho. Que bom que ela não teve dificuldade e foi contemplada, mas a maioria das pessoas com ostomia tem dificuldade de retornar à sua vida laboral. Isso por quê? Porque como nós tivemos uma pequena interrupção no sinal com a Ana Paula. De qualquer forma, nós vamos para um rápido intervalo aqui no Alesp Cidadania de hoje. Quando a gente retornar, continuamos e teremos também a presença do advogado William Ferreira e vamos ver se conseguimos restabelecer com a Ana para que ela possa concluir o raciocínio dela. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre ostomia e sobre o Novembro Verde, que busca trazer e jogar mais luz sobre esse assunto. Para isso, tenho duas convidadas comigo aqui nos estúdios, Cleide e também Vanderly. Agora, de forma remota, gostaria de agradecer muito a participação de Ana Paula, presidente nacional do movimento, que esteve conosco trazendo esclarecimentos. Ana, foi um prazer, muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade e eu aproveito para assim, né, compartilhar um recado para todos os ostomizados, né, do Brasil e de hoje, de forma especial para São Paulo, que o Movimento Ostomizados do Brasil continua com a missão de garantia e defesa dos direitos, que vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos e que em breve nós estaremos com o Novembro Verde aprovado aí na Alesp, e fazendo grandes atividades com a nossa frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com ostomia também aí na Alesp. Eu quero muito agradecer e dizer que pessoas ostomizadas importam e que o tema do Novembro Verde desse ano é construindo acessos e garantindo direitos, porque não podemos mais aceitar nenhum direito a menos. Que o Estado consiga se resolver com as concessionárias que atendem as pessoas com ostomia e que façam os cadastros das pessoas com ostomia que estão fazendo a cirurgia e que estão sem acolhimento. Esse é o meu recado para vocês e muito obrigada. Obrigada, Ana, foi um prazer. Agora nós continuamos aqui com Vanderly e também com Cleide. A Ana acabou de se despedir. Cleide, regionalizando, né, trazendo então essa questão para o estado de São Paulo, tem enfrentado uma série de dificuldades nessa questão da ostomia, e aí você falava para a gente o quanto então o Instituto nesse momento tem feito realmente o papel de se tornar uma referência para as pessoas ostomizadas por conta dessas dificuldades que vêm sendo enfrentadas. Se você puder compartilhar conosco. Então,
Nós nos tornamos referência porque até então nós éramos apoio, até 8 anos atrás. E há 3 anos atrás, quando veio a pandemia, o CHS de Sorocaba, que atende 48 cidades da região, deixou de fazer o atendimento para novos pacientes cirurgiados e ostomizados. Então não faz o cadastro mais deles, não importa de que cidade seja. As 48 cidades não conseguem mais o cadastro. Eles atendem só quem já estava cadastrado. Deixaram de atender? Acontece que eles também não têm verba para isso. Então o governo eles não entraram ainda num acordo. Estão no acordo, mas já faz 3 anos. E nesses 3 anos, cada dia entra pacientes novos. Ontem, lá no Instituto, entrou 7 pacientes novos cirurgiados, que não tem para onde ir. Né? Então nós também fizemos uma parceria com a Santa Casa para o quê? Estar educando, né? Fazendo a capacitação dos seus profissionais para quando enviam esses pacientes para nós, eles não chegarem do estado que eles estavam chegando, sem nenhuma informação, sem bolsa, usando saquinho de supermercado da barriga, né? Ali na sua ostomia. Então isso não está de acordo, porque é lei. Né? Mas se fizer uma mudança na adequação na portaria 400, muitas coisas vão mudar. Por quê? O paciente ostomizado, eles têm muitos direitos que eles mesmos não sabem que têm esses direitos. Que nem quando o Instituto abraçou essa causa, foi lendo a portaria 400 e vendo que as pessoas deficientes, elas têm muitos direitos. Então, como eu falei, direito a atendimento emocional, psicológico, direito à nutrição, direito à sua reabilitação, que é o que não está havendo. O polo, ele entrega a bolsa e o insumo se tiver, né? Mas não tem todo esse aporte. Então, na realidade, as associações, né, que têm esse aporte, no hospital já deveria ter esse aporte. Tem, enquanto acabou a cirurgia, está ali aqueles 3 dias, né? Tem esse aporte. Saiu dali, não tem mais esse aporte. Isso está dentro da portaria. Vai acabar com a portaria? Não, tem que reestruturar algumas coisas dentro, para que esse paciente ele tenha qualidade de vida, que é isso que o Instituto procura trazer para esses pacientes. E hoje, feliz ou infelizmente, nós nos tornamos referência, porque a gente acaba ajudando até pessoas de outros estados também. Aí a gente fala onde tem associação, o que ela está fazendo, né? Que nem hoje nós somos 24 associações no Brasil todo. Perfeito. Para falar um pouco mais sobre esses direitos que a Cleide comentava com a gente agora, eu convido para esse bate-papo, também de forma remota, o Dr. William Ferreira, especialista em direito de pessoas com deficiência. Doutor, seja muito bem-vindo. Nos ouve bem? Sim, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por falar conosco. Doutor, quais são esses principais direitos que as pessoas ostomizadas têm? A Ana Paula comentou com a gente no outro bloco que pessoas ostomizadas são consideradas hoje pessoas com deficiência, ou seja, se enquadram no mesmo espectro. Sim. Nós temos a Constituição da República de 88, que ela traça princípios e diretrizes onde as pessoas devem ter ali seus direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos instituído normas para garantir esses direitos, lá em 88. Em 1999, nós temos lei que garante a promoção da acessibilidade, o direito à prioridade no atendimento. E, em 2004, retroagindo a 1999, as pessoas com ostomia passam a ser consideradas pessoas com deficiência física. E desde então, elas acessam todos os direitos disponíveis às pessoas com deficiência como um todo, né? Tem direito a atendimento prioritário e dentro desse arcabouço jurídico brasileiro, nós também temos que nos preocupar em garantir a especificidade do ser humano. Então, talvez, o que é especificidade? Por exemplo, eu tenho deficiência visual caracterizada como baixa visão, eu sempre dou esse exemplo, e talvez uma lupa que eu venho utilizar para fazer a leitura de um material não vai ser a mesma lupa que outro colega com baixa visão tem. E assim também funciona para as pessoas com ostomia. Talvez uma bolsa coletora de uma determinada marca ou de um determinado modelo vai ser utilizado em uma pessoa e talvez não vai ser utilizado em outra pessoa. Assim também funciona no mercado de trabalho.
quando existem, como existem diversos tipos de ostomia, talvez uma pessoa que, né, a partir daquele momento que ela se torna uma pessoa ostomizada, ela não vai conseguir ter uma vida laboral plena, ou até mesmo não ter uma vida laboral, e outras pessoas vão conseguir ter essa vida laboral. Então, não dá para você generalizar o acesso ao direito sem antes olhar a singularidade do ser humano. Então, é essa mudança de paradigma, né? Nós sempre devemos avaliar a especificidade da pessoa, para nós tentarmos, de alguma forma, fazer uma inclusão efetiva socialmente falando. Vanderly, você que já é uma pessoa ostomizada há 11 anos, no começo, você sabia de todos os seus direitos? Quanto tempo você levou para saber, tomar conhecimento e adquirir, acredito que ainda não todos na sua plenitude, como a gente falou até mesmo da questão do banheiro adaptado, né? Mas dos que estavam mais ali ao seu alcance? Como eu te falei, no começo para mim foi tudo novidade. Eu achava que, nossa, isso daí era uma coisa do outro mundo, usar uma bolsinha. E assim, quando eu falava alguma coisa de que eu usava, as pessoas também ficavam admiradas. Nossa, você usa aí, como se isso fosse assim a sentença da morte, né? Então eu também fui me adaptando, fui procurando lá na associação, com essa amiga que era da associação, a conhecer os direitos, as enfermeiras que eu conheci passavam, né, alguma informação, né, de o que era ser ostomizado, os direitos, e aí fui conhecendo, mas eu acho que até hoje ainda falta conhecimento dos direitos, né, que a gente tem como ostomizado. E aí, mais uma vez, a importância do Novembro Verde também, para reafirmar esses direitos. Isso, eu acho que ele vem mesmo para reafirmar essa importância do ostomizado. Doutor, ainda falando com relação a todos esses direitos garantidos por lei para as pessoas ostomizadas, nós temos um exemplo bem claro aqui citado pela Vanderly, como, por exemplo, essa lei estadual, então, que prevê os banheiros adaptados em todos os locais públicos e privados para pessoas ostomizadas poderem até fazer a higiene necessária nesse seu equipamento, né? Infelizmente, não é uma realidade como está sendo colocado aqui, tanto pela Cleide, pela Vanderly, até mesmo pela Ana Paula. Como fiscalizar, como fazer com que essa legislação realmente se cumpra? Porque o parlamento, ele cumpre o papel dele de identificar o problema e criar a legislação que sanaria esse problema. Mas a fiscalização desse projeto de lei na prática já é um segundo passo, né, doutor? Isso, essa efetivação é a verdadeira efetivação do direito. Então, o que nós, enquanto instituição nacional, as instituições de base, que são as instituições locais, fazem, porém não conseguem alcançar com muita efetividade por falta até do interesse de execução dessas leis pelo Poder Executivo. As instituições nacionais e as instituições locais, elas sempre atuam em parceria com a Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o próprio Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem o Conselho Municipal de São Paulo e também tem um Conselho Estadual. É através desses órgãos de controle que a gente consegue ter uma ponte de interlocução com o Poder Executivo. É óbvio que existe uma programação para a instalação desses banheiros, né, em determinados locais, mas se não houver a participação da população, no sentido de, olha, as pessoas com ostomia realmente são pessoas com deficiência, existem normas garantindo isso, então elas precisam ter seus direitos respeitados. A falta de informação, inclusive, faz com que, em alguns estados, as pessoas com deficiência tenham direito e em outros estados a mesma deficiência não tem direito. Por exemplo, se a gente pegar o conceito de deficiência física lá no decreto 3298, ou 5296 de 2004, lá traz diversos segmentos no sentido do que significa a deficiência física. E para ter acesso, a exemplo, de uma isenção de IPI para aquisição de uma compra de um veículo novo, a palavra ostomia simplesmente foi suprimida
do requerimento de acesso à isenção. Então a gente fala assim, mas o que aconteceu? A própria Receita tem poder de legislar? Então, assim, são fragilidades que existem socialmente e que as instituições, elas devem estar bastante atentas para romper essas barreiras, porque a barreira principal hoje é a falta de informação. E a falta de informação, ela cria as barreiras atitudinais. As pessoas, elas deixam de acessar direitos porque o prestador de serviço não as conhecem na condição de pessoa com deficiência física. E por tal razão, deixa de deferir ali um pleito com relação a determinados direitos. Então, assim, a gente tem essa fragilidade no conceito em razão da falta de informação, mas nós temos os órgãos de controle, né, os conselhos estaduais, a depender do caso, a promotoria, a depender do caso, o conselho municipal, a depender do caso, todos são conselhos de defesa dos direitos, junto com associações para marcar, né, para fazer essas pontes aí de interlocução com o Estado de São Paulo e também com o município de São Paulo e os outros municípios para fazer valer esse direito. A própria Assembleia Legislativa também tem um papel fundamental, porque ela mesma pode fazer esse papel fiscalizador. Além de legislar, ela pode ser um somatório nesse papel de fiscalização na busca da efetivação dos direitos das pessoas com ostomia. E o Novembro Verde, ele vem justamente para reforçar e sensibilizar a comunidade como um todo que essas pessoas existem e por direito, elas devem exercer o que as normas, né, dão para elas. Doutor, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, inclusive um tema levantado aqui pelas nossas convidadas de hoje também, que é quando passa o tempo da reversão em um paciente. Isso cabe algum recurso? Cabe a essa pessoa entrar com algum recurso quando está chegando perto do prazo para que ela seja de alguma forma atendida e essa reversão seja feita e ela não precise ficar em definitivo com aquela ostomia e não por uma escolha, mas sim porque ela não foi atendida, foi-lhe tirado um direito que é previsto por lei e não foi atendida? Cabe a judicialização, cabe uma responsabilidade civil do Estado. O que, mais uma vez, a gente, nesse ponto, também esbarra na falta de informação. As pessoas que detêm essa informação de que, olha, a partir do momento que o médico que acompanha o paciente, ele autoriza uma cirurgia de reversão e dali passa por todo um processo de exames clínicos, pré-operatórios, enfim, quando ele autoriza, o Estado ele tem que garantir, ele tem que fazer. E a justificativa de que existem tantas pessoas na fila, essa justificativa para o Poder Judiciário, ela não é válida. Tanto é que há um princípio básico de que quando o Estado não é suficiente para garantir essa cirurgia de reversão, o Poder Judiciário, ele autoriza a se fazer tal procedimento em uma entidade particular e sobre o custeio do Estado. Então, assim, as pessoas que têm esse conhecimento de buscar uma defensoria pública, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Tá, mas a defensoria pública, ela está lá para te acolher, para você ser um assistido dela. Então, e tem núcleos especializados na área de saúde que trabalham somente nesses tipos de judicialização, né? Busca de vaga de UTI, cirurgias de emergência, enfim, outros tipos de cirurgia. Então, infelizmente, há muita judicialização nesse sentido, mas está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei, inclusive um dos proponentes da discussão foi o Movimento Ostomizados Brasil, né, para fazer uma alteração na Lei Brasileira de Inclusão. É um projeto que está em análise, mas ele vem justamente para deixar isso de forma mais explícita e expressamente em lei, que existe um prazo após a autorização médica para se garantir essa cirurgia. E também nós temos que analisar, eu sei que o tempo está curto, nós temos que analisar que mutilar pessoas é crime, é praticar crime. É mais barato o Estado garantir uma cirurgia de reversão do que penalizar uma pessoa na condição de deficiência para o resto da vida. Então é muito mais barato nós garantirmos essa cirurgia de reversão
Por que eu falo que é mais barato? Porque quando a gente fala em qualquer alteração legislativa, a gente sempre esbarra nessa discussão orçamentária. Então, nós também temos esse discurso que é mais barato tirar a pessoa da condição de deficiência, claro, quando é viável, do que deixá-la na condição de pessoa com deficiência para o resto da vida. Sem dúvida. Muito bem, doutor William Ferreira, gostaria de agradecer demais a sua presença no Alesp Cidadania de hoje e estender também nossos agradecimentos à Ana Paula, que já nos deixou no final do segundo bloco, e claro, a presença de Cleide e Vanderly, que estiveram aqui conosco presencialmente nos estúdios. Foi um prazer, obrigada. Eu agradeço. Agradecemos você que nos acompanhou de casa também e nós lembramos, nos vemos então ao longo da programação no próximo Alesp Cidadania. Até lá!